E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em mais um The Deep Dive. Pelo jeito, você quer entender como o carvalho, essa madeira poderosa, transforma um vinho, né? É isso aí. Então, segura firme, que hoje a gente vai desvendar esse mistério. A gente reuniu um monte de material bacana que você mandou pra gente, explorando tudo sobre o carvalho, a história, as características de cada tipo, o processo de fazer as barricas e como tudo isso impacta, no final das contas, o sabor do vinho. Isso mesmo. E se prepare, porque tem muita surpresa pelo caminho. Você sabia, por exemplo, que os romanos ajudaram a popularizar as barricas de carvalho? Ah, os romanos. Sempre eles, né? Pois é. E tem mais. O tipo de carvalho como a madeira é tostada. Até o lugar de onde a árvore vem influencia no aroma e no sabor final do vinho. É incrível. Eu confesso que, quando eu comecei a ler sobre o assunto, fiquei de queixo caído. A gente sempre ouve falar, por exemplo, que tal vinho foi envelhecido em carvalho francês ou americano, mas quem é que para pensar no que isso significa de verdade? É verdade. A gente não imagina a complexidade por trás disso. Mas vamos começar do começo, pela história. Você sabia que os celtas, há mais de 2000 anos, já usavam barricas de carvalho? Sério? Pois é. Eles armazenavam bebidas, inclusive vinho, nessas barricas. Eles já tinham percebido naquela época que a madeira era resistente, durável, perfeita para conservar as bebidas. Inteligentes esses celtas, hein? E aí, como você já imaginava, entram os romanos na história, né? Sempre eles expandindo as ideias. Os romanos não perdiam tempo mesmo. Com aquele império gigantesco, eles aperfeiçoaram as técnicas de construção das barricas, criaram tamanhos, formatos e, claro, ajudaram a espalhar o uso por todos os cantos do império. Indolente. Então, o que era para ser só uma solução prática para guardar e transportar as bebidas acabou virando um elemento essencial na produção de vinhos de alta qualidade. Incrível, né? É uma baita descoberta, sem dúvida. Um momento eureka da história. Yeah. Tipo, peraí, o carvalho não só guarda o vinho, ele transforma o vinho. Exatamente. E essa descoberta, meu amigo, revolucionou o mundo do vinho. Durante o envelhecimento, a madeira libera compostos, substâncias que interagem com o vinho, mudam o aroma, o sabor, a estrutura, tudo. Falando em compostos, me chamou a atenção nos materiais que você mandou a questão dos diferentes tipos de carvalho. Tem o Quercus rubro, o Quercus petraea, e o Quercus alba, que é o carvalho branco americano, né? Isso aí, mandou bem. Cada espécie tem suas características, suas marcas registradas e impacta o vinho de um jeito. O Quercus rubro, por exemplo, é o mais comum na França. É conhecido por dar estrutura ao vinho, complexidade, notas de especiarias. Sabe aqueles vinhos tintos encorpados? Sei. É ideal para eles. Vinhos com potencial para envelhecer por anos e anos. Daí já o Quercus petraea, pelo que eu entendi, ele é mais... Elegante, né? Mais sutil. Exatamente. As notas que ele adiciona são mais delicadas, frutas secas, flores. E a interação com o vinho é mais lenta, mais suave. Perfeito para vinhos brancos e tintos mais leves que não precisam de tanto tempo de guarda. E o americano, Quercus alba. Esse eu já ouvi falar, tia. E é verdade. Intenso é a palavra. Ele é famoso pelas notas de baunilha, coco e especiarias doces. Perfeito para vinhos com muita personalidade, sabores marcantes. E sabe o que é mais legal? Assim como a uva, o carvalho também tem terroir, sabia? Terroir do carvalho, isso é novo pra mim. Pois é. O clima, o solo, a altitude onde o carvalho cresce, tudo isso impacta as características da madeira. E, consequentemente, o sabor final do vinho. Caramba, quanta informação. Tem mais. O processo de fabricação da barrica também é super importante. A escolha da madeira, o corte, sacagem natural, montagem da barrica sem usar cola ou pregos. É um trabalho artesanal, minucioso. Mas acho que o momento mais mágico é a tosta, né? Pelo menos foi o que me deixou mais curioso. A tosta é um momento crucial. É quando a madeira finalmente encontra o fogo. A intensidade da tosta libera compostos aromáticos, que vão interagir lá na frente com o vinho. Tem a tosta leve, a média, a forte. Cada uma realçando características específicas do vinho. E como a gente sabe qual tipo de tosta é ideal para cada vinho? Aí é que entra a arte do enólogo, né? Ele precisa entender o perfil do vinho, a uva, o terroir, e escolher a tosta que vai harmonizar com tudo isso. Uma tosta leve, por exemplo, confere aromas mais sutis de caramelo, amêndoa, especiarias. A média já intensifica notas de baunilha, coco. Especiarias mais intensas. E a tosta forte, essa, para quem gosta de aromas marcantes. Café, chocolate, tabaco, até um toque defumado. Nossa, já deu para sentir o cheirinho daqui. Mas e aí, como tudo isso se traduz na taça na hora da gente beber? É aí que a magia acontece. É a barrica de carvalho com suas diferentes madeiras, tostas. É ela que transforma um vinho excepcional. Imagina um vinho tinto jovem, com taninos ainda ásperos. O carvalho entra em cena, amacia os taninos, deixa o vinho mais macio, mais aveludado. Então tá um vinho branco com aromas delicados de frutas cítricas. A barrica adiciona camadas de complexidade, notas de especiarias, baunilha, tosta. É como se a madeira pintasse um quadro, né? Um quadro de aromas e sabores. Exatamente. E essa influência do carvalho se estende a diversos tipos de vinho. Tintos, brancos, espumantes, até vinhos fortificados, como Porto. Sério.
Agora fiquei curioso para saber como o carvalho impacta cada um desses vinhos. Mas acho que para isso a gente vai precisar de mais tempo, né? Com certeza. Ainda temos muito que desvendar sobre esse universo. Que tal a gente continuar essa conversa na próxima parte do Deep Dive? Combinado. Na próxima parte, a gente mergulha de cabeça nos diferentes tipos de vinho e como o carvalho se comporta em cada um deles. Até lá. Preparado para mais um mergulho no mundo do vinho. Preparadíssimo. Na última parte, a gente viu como o carvalho é importante na produção. Agora eu quero saber como isso se aplica aos diferentes tipos, sabe? Boa. É por aí que a gente vai começar. E já que a França é tipo o berço da enologia moderna, seria um bom ponto de partida, né? Perfeito. Bordeaux, Borgonha, Rhône. Só regiões famosas. Pois é, a França tem uma longa tradição no uso de barricas de carvalho e cada região tem suas próprias manias, digamos assim. Bordeaux, por exemplo, é a terra dos tintos poderosos, com aqueles aromas de cedros, especiarias, grafite. E esses aromas todos vêm do carvalho. Em grande parte, sim. Em Bordeaux, a tradição é usar carvalho francês, principalmente para Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. A madeira da estrutura, complexidade e aqueles aromas característicos da região. Já a Borgonha, com seus Pinot Noir. Delicados, né? Imagino que o uso do carvalho seja diferente. Com certeza. Na Borgonha, também se usa carvalho francês. Mas a tosta é geralmente mais suave. Para não esconder os aromas delicados da fruta, especiarias, terra. E o Rhône, que a gente pode dizer sobre essa região? O Rhône é uma região bem diversa, produz tintos e brancos de alta qualidade. E o carvalho está presente nos dois estilos. Nos tintos, geralmente feitos com Grenache, Syrah, Mourvèdre, o carvalho adiciona complexidade e estrutura. E nos brancos, com Viognier, Massane e Roussanne, o carvalho realça os aromas de frutas cítricas, flores e especiarias. Interessante como cada região tem suas preferências, né? E na França, além da diversidade de regiões, a gente tem uma variedade enorme de florestas de carvalho, né? Tipo Allier, Tronçais, Vosges, cada uma com características próprias. E os tanoeiros, que são os artesãos que fazem as barricas, dominam várias técnicas de tosta, o que permite criar vinhos com perfis sensoriais super específicos. Falando em carvalho, a gente não pode esquecer do carvalho americano, né? Que tal a gente atravessar o oceano e dar uma olhada nos Estados Unidos? Vamos lá. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de vinho do mundo, né? E o carvalho americano tem um papel importante por lá, principalmente na Califórnia. E quais são as características do carvalho americano? Ele é conhecido por dar aromas intensos de coco, baunilha, caramelo, especiarias doces e também contribui para uma estrutura tânica mais marcante, digamos assim. É muito usado para Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel. Pelo que eu vi aqui, Oregon e Washington também usam bastante carvalho americano, né? Sim. Mas o uso varia de acordo com o estilo do vinho, né? Em Oregon, por exemplo, o Pinot Noir é a estrela. E o carvalho americano é usado com mais moderação para não sobressair, sabe? Não sondeiam os aromas delicados da uva. Já em Washington, com um clima mais frio, os vinhos tendem a ser mais elegantes. E se beneficiam do carvalho americano para ganhar mais complexidade e estrutura. Agora, vamos para a Itália. Terra dos vinhos clássicos da gastronomia. Como será que o carvalho se encaixa nesse cenário? A Itália tem uma longa tradição no uso de grandes tonéis de madeira, os botti, para armazenar e envelhecer o vinho, mas o uso de barricas de carvalho, tanto francês quanto americano, tem crescido bastante, principalmente para vinhos tintos mais encorpados. Esses botes são diferentes das barricas. Sim, os botes são bem maiores que as barricas e podem ser feitos de carvalho ou castanheiro. Eles proporcionam uma microoxigenação mais suave. E a integração com a madeira é mais lenta, o que ajuda a preservar o caráter da fruta. E em regiões como Toscana, Piemonte, o uso de barricas e bote também varia. Claro, na Toscana, por exemplo, os vinhos Chianti Clássico e Brunello de Montalcino são tradicionalmente envelhecidos em bote. Já no Piemonte, Lar dos Barolo e Barbarisco, as grandes barricas de carvalho francês são mais comuns. Fascinante como cada região tem suas particularidades, né? É. Na Espanha, o que a gente pode dizer sobre o uso de barricas por lá? Na Espanha, o uso do carvalho varia bastante entre as regiões. Em Rioja, por exemplo, a tradição é usar carvalho americano, que confere aqueles aromas de baunilha, coco, especiarias. Já na Ribeira do Douro, o uso de carvalho francês e americano é mais comum, principalmente para vinhos encorpados, com potencial de guarda. Em Portugal, terra do vinho do Porto, como o carvalho entra em cena. Em Portugal, as barricas são essenciais para o envelhecimento de vinhos fortificados, né? Como o vinho do Porto, o Madeira, a barrica contribui para a complexidade, os aromas de frutas secas, especiarias e o caráter oxidativo único desses vinhos. Que legal. Agora, vamos atravessar o Atlântico de novo e dar uma olhada na América do Sul. Argentina, Chile, com seus vinhos vibrantes, né? Eles também usam carvalho. Com certeza. Na Argentina, o Malbec, que é a uva símbolo do país, é frequentemente envelhecido em barricas de carvalho, tanto francês quanto americano. O carvalho ajuda a tânica,
complementar a estrutura tânica, a intensidade da fruta, adicionando aromas de frutas negras, especiarias, baunilha, chocolate. E no Chile, com seus Cabernet Sauvignon, Carmené. No Chile, o carvalho também é muito usado. O Cabernet Sauvignon ganha complexidade, aromas de cedro, especiarias, taninos mais macios. E a Carmener, com a ajuda do carvalho, desenvolve aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias, chocolate, tabaco. Para finalizar nossa volta ao mundo, vamos para Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Eles também usam barricas de carvalho. Sim. Na Austrália, o Shiraz, conhecido pela sua intensidade, é frequentemente envelhecido em carvalho americano, que realça os aromas de frutas negras maduras, especiarias, chocolate, café. Já na Nova Zelândia, as barricas de carvalho francês são usadas para dar complexidade e elegância ao Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Nossa, que viagem incrível! Deu para ver que o carvalho é realmente um elemento fundamental na produção de vinhos no mundo todo. E não podemos esquecer do Brasil, né? Nosso país também tem uma tradição vinícola e o uso de barricas de carvalho, tanto importadas quanto de madeiras nativas, tem crescido bastante. Madeiras nativas. Que interessante. Conta mais sobre isso. Um prazer. O Brasil tem uma biodiversidade incrível. E algumas madeiras nativas, como a amburana, o jequitibá, têm um potencial enorme para a enologia. Elas podem dar aos vinhos aromas e sabores totalmente únicos, com uma identidade brasileira. E o carvalho brasileiro? O carvalho brasileiro, também conhecido como carvalho neotropical, também está sendo estudado, testado. Ele tem características próprias com taninos e compostos aromáticos diferentes do carvalho francês, americano. Imagina só, um vinho brasileiro com o sabor de carvalho brasileiro. Que demais. E além da amburana, do jequitibá, do carvalho brasileiro, tem outras madeiras que estão sendo exploradas? Sim. A grápia, o ipê, são exemplos de madeiras que têm despertado o interesse dos produtores. A pesquisa com madeiras nativas no Brasil ainda está engatinhando, digamos assim. Mas já tem resultados promissores. Quem sabe a gente não descobre um novo carvalho aqui, né? Seria incrível. Mas acho que por hoje já demos a volta ao mundo, né? Vimos como o carvalho é usado nos 4 cantos do planeta. E olha, só de pensar em tantas possibilidades, tantos aromas e sabores diferentes, acho que já deu vontade de abrir um vinho, hein? Verdade. Mas antes de correr para a adega, vamos dar uma olhada nas alternativas ao uso de barricas de carvalho. Na próxima parte, a gente explora os chips, as escaves e outras novidades. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do carvalho e do vinho. Nas partes anteriores, a gente explorou as barricas. Mas agora eu estou curioso para saber mais sobre as alternativas, digamos assim. Você mencionou os chips de carvalho e a Staves, lembra? Lembro sim! E são justamente essas alternativas que a gente vai desvendar agora, começando pelos chips de carvalho, que são uma mão na roda para muitos produtores. Na parte anterior você falou rapidinho sobre eles, mas confesso que fiquei com algumas dúvidas. Como eles funcionam exatamente? É tipo, jogar uns pedacinhos de carvalho no vinho e pronto. É quase isso. Chips são fragmentos de madeira de carvalho, sabe? E eles podem ser adicionados ao vinho durante a fermentação ou envelhecimento. Aí vem a parte legal. Eles vêm em diferentes tamanhos, tostas e até tipos de carvalho. É como se fosse um kit de ferramentas para o produtor brincar de alquimista. Entendi. E qual a vantagem de usar os chips em vez das barricas? Olha, a principal vantagem é o custo-benefício. Os chips são bem mais em conta do que as barricas, o que é uma baita ajuda para pequenos produtores ou para vinhos mais acessíveis, digamos assim. Fora isso, eles são fáceis de usar, ocupam menos espaço. Parece uma solução e tanto, mas me fala a verdade. Se os chips fossem perfeitos, ninguém usaria barricas, né? Você tem razão. Os chips até conferem aromas e sabores de carvalho ao vinho, mas a complexidade, a integração com a bebida não se comparam às das barricas. A microoxigenação, aquele processo que a gente já conversou, também é menor, o que pode influenciar no desenvolvimento do vinho. Faz sentido. Então digamos que os chips são uma opção mais rápida, barata, mas para vinhos com mais camadas, mais complexos, as barricas ainda reinam absolutas. Exatamente. Mas calma, que ainda tem uma alternativa que fica no meio do caminho, combinando o melhor dos dois mundos. As estáveis de carvalho. Staves, essa eu não conhecia, me explica melhor. Imagine mais. Ripas de carvalho com diferentes tostas que são colocadas dentro dos tanques de aço inox durante o envelhecimento do vinho, sacou? Elas proporcionam uma microoxigenação maior que os chips e uma integração mais interessante dos aromas da madeira. Então essas staves são como um meio termo entre os chips e as barricas. Isso aí. Mais complexidade que os chips, um custo menor que as barricas. Sem falar que elas são mais fáceis de manusear e o produtor consegue controlar direitinho o tempo de contato com o vinho. Interessante. E você tinha comentado aqui, além do carvalho, outras madeiras também podem ser usadas, certo? Sim. A acácia, por exemplo, tem ganhado cada vez mais espaço. Ela dá ao vinho aromas florais, de mel, especiarias doces. E ainda deixa uma textura macia, cremosa na boca. E o castanheiro?
Lembro que ele era tradicionalmente usado para o vinho do Porto. Pois é, o castanheiro tem tudo a ver com aromas de frutas secas, especiarias e um toque oxidativo, sem falar que ele ajuda o vinho a envelhecer com mais graça, digamos assim. Caramba, quanta opção. E aqui no Brasil a gente também está explorando essas alternativas. Com certeza, o Brasil tem um. Mundaréu de madeiras com potencial para enologia. E alguns produtores já estão experimentando com espécies nativas, como a amburana, jequitibá. Imagina um vinho brasileiro com aromas e sabores da nossa terra. Acho que depois de toda essa conversa eu tô pronto para encarar uma taça de vinho com um novo olhar. Com certeza. Agora, a gente consegue entender as nuances, a complexidade que a madeira traz para a bebida. É reconhecer o trabalho dos produtores, a arte por trás de cada garrafa. É isso aí. E com essa reflexão chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Espero que você tenha curtido essa viagem pelo mundo do vinho e do carvalho. E lembre-se, a melhor forma de aprender sobre vinho é experimentando. Então, abra uma garrafa, aguce os sentidos e aproveite a descoberta. Até a próxima, pessoal.